Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Errar, mas não desiste. E hoje eu vou ter uma convidada especialíssima para falar aqui comigo. Eu sou Leandro Vargas, sou mentor de carreiras, trabalho com treinamento de equipes de alta performance e desenvolvo as pessoas com lapidação de como ser mais forte na sua área. Quero falar para vocês antes da gente entrar com a nossa convidada que a gente tem uma marca que colou o seu patrocínio aqui com a gente, confiando no nosso projeto. Não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são o parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code e siga eles agora mesmo. Vocês vão se impressionar como eles podem nos ajudar com a rede social. A gente tem que olhar para a nossa imagem e ela começa hoje no mundo digital. Se você me seguir lá na rede social, o Leandro Vargas, você vai perceber o momento que eles passaram a me ajudar e o quanto eu consegui ficar profissional com a minha imagem junto ao meu cliente. Chamem eles para uma conversa, eu tenho certeza que vocês vão ter um projeto incrível, numa parceria de longo prazo e vocês vão ganhar muito com isso. Hoje aqui comigo eu tenho a presença especialíssima de uma grande amiga, de uma pessoa que eu confio muito no trabalho, que eu admiro muito. Comigo hoje aqui eu tenho a Gabi Heinz, que é cabeleireira, hair artist, especialista em corte, e a gente quer conhecer como o Gabi chegou até aqui. Seja bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente no podcast tão querido. Obrigada, Lê. É um prazer estar aqui. É uma surpresa, na verdade, porque é minha primeira vez, né, num podcast, então ainda bem que tem esse nome, porque se eu errar, gente, por favor, não liguem, tá? É isso aí, a gente não desiste. De jeito nenhum. É. Gabi, para começar, a gente quer conhecer um pouquinho da tua história e saber como tu chegou até aqui, né? Como é que chegou nesse momento da tua carreira, como tu te transformou nessa profissional que, além de tudo, ainda faltou na apresentação, uma educadora talentosíssima que divide o seu conhecimento com as pessoas. Mas como é que começou esse sonho? Olha, Lê, eu jogava futebol e eu era contratada pelo São Paulo. Primeiro time das mulheres que foi contratado, porque era só homem, né? Que E legal. inclusive era muito misto, assim. A gente jogava ainda no meio dos homens. E aí eu sofri um acidente e não pude mais jogar. E nesse episódio, eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer agora da minha vida? Imagina, eu tinha 16 anos. Que a cabeça Super toda preocupada pensando já. que tu ia ser jogador de futebol, é aquilo Já, ali. já, assim. E aí eu pensava, meu sonho, né? Meu pai falava assim, com certeza você vai ser da seleção brasileira. Você vai jogar do lado da Marta e tudo mais. E aí isso foi me alimentando e tal. E aí aconteceu esse acidente, não pude mais jogar. E falei, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, uma família simples, né? Humilde e tudo mais. E a gente já nasce, já cresce preocupado, assim, né? Com o futuro. E aí eu entrei num salão. Maior salão, assim, de Curitiba, que eu morava lá na época. E aí tinha 500 profissionais. E aquele salão era gigantesco, só que além de gigante, tinha fila de mulher para lavar cabelo. Tinha fila de mulher para ser atendida. Porque era um salão que ficava no principal bairro, mas ele tinha um preço super acessível. E eu entrei naquela loucura, eu falei, nossa, eu quero ficar aqui. É isso que eu quero. É isso que eu quero um negócio desses para mim. Isso com 16 anos. Isso com 16 anos, só que eu entrei e pensei assim, eu quero um salão desse. Eu quero aprender do zero, mas eu quero no futuro ter um salão assim. Hoje já não é mais um sonho esse, não, porque eu falo, não, é doideira. Foi o primeiro ponto de partida, mas as coisas vão mudando, Sim. né? E aí foi lá que eu aprendi tudo. Tudo não, né? Aprendi mais escova, a ter habilidade, agilidade. E aí depois eu fui buscar alçar novos voos, aprender outras coisas, me descobri muito em corte de cabelo, que eu sou apaixonada. E eu percebo que é uma dor muito grande, não só das clientes, mas também dos profissionais, que muitos não têm assim aquela... Eles vão mais pelo feeling, não tem muito aquele conhecimento técnico de olhar e falar assim, uau, já sei o que eu posso fazer com esse cliente. De ter o visagismo também. Muitos procuram cursos, mas saem meio frustrados. Porque até é difícil assimilar, né? Sim. É uma coisa de percepção e às vezes tu tá num nível que... Eu falo que a educação ela é dividida em duas partes, né? A educacional que ensina como entender o que tem que ser feito
e a inspiracional de pessoas que já entendem Sim. e conseguem olhar para alguma coisa e se inspirar com aquilo, né? Só que esse público do inspiracional, ele é pequeno, né? Sim. São poucas pessoas que têm isso de olhar e Nossa, entendi, vou fazer. A maioria, ela fica presa no passo a passo e até reproduzindo coisas, às vezes no lugar errado, porque ela só sabe fazer daquele jeito, sim, né? Que ela sim. aprendeu naquele curso. É. E, na verdade, quando a gente fala sobre corte, é incrível, assim, quando eu saio na rua, eu fico olhando muito o corte de cabelo, de como tá, o que combinaria, o que poderia ser feito. Então, pra mim, é sempre uma inspiração sair na rua e olhar as pessoas. Que é o melhor consultório, né? O Total. observatório tá ali, né? Uhum. Aí, cada viagem, assim, que eu faço, eu fico olhando a cultura das pessoas, o estilo de cada região, né? Porque no Brasil mesmo a gente tem vários estilos. Né? O mesmo cabelo que tu constrói num lugar, quando ele vai para outro, ele já se comporta diferente. Por clima, né? Por cultural, por local onde as pessoas vão. Um funciona aqui, outro funciona lá, né? Mas, Lê, eu vou te falar uma coisa. Uma das coisas que eu mais gosto é exatamente isso. Porque hoje eu tive a oportunidade, né, de crescer em Curitiba, mas hoje eu moro em São Paulo e eu vivi muito tempo no Nordeste. Muito tempo não, 5, 6 anos, né? Que foi o suficiente para aprender também. Então, hoje, o que eu mais gosto dentro da minha profissão é ser itinerante. É não ter um ponto fixo, sabe, de trabalho, assim. Ah, vai trabalhar em tal salão? Não vou. Eu quero rodar o mundo, né? Eu quero rodar agora, rodo o Brasil, mas o ano que vem tem essa opção de rodar para mais cantos aí da Europa. Eu acho que a gente tem muito daquela coisa, né? Tu escolhe se tu quer ter raízes ou se tu quer ter asas. Né? Tem gente que tem raízes. Ok, tá tudo certo, precisa estar ali, preso. E tem gente que tem asa. E não adianta depois tu querer cortar a asa quando a asinha tá aberta. Sim, não adianta. Acho que dificilmente alguém vai conseguir cortar minha asa. Eu posso dizer até, tipo, impossível. Tu não te imagina hoje presa num lugar. Não consigo pensar assim, tipo, vou todos os dias trabalhar das 9 às 16, das 9 às 19, de segunda a sábado. Terrível, não vou. Eu vou o dia que eu tô inspirada, porque eu vou atender minha cliente melhor. O meu atendimento vai ser excelente. Porque é o que te motiva, né? Sim. Por exemplo, lá em Fortaleza, eu trabalhava 4 dias na semana, tinha o meu salão, fechava 2 vezes ou 3 na semana para ir surfar. E era muito legal, porque as pessoas falam assim, tipo, eu ia pra terapia, por exemplo. Não, Gabi, vai pra tua terapia, que depois a gente corta o cabelo, marco depois e tal, porque você precisa estar bem. Então, as pessoas entenderem também que nós precisamos estar bem para entregar com excelência. Nossa Senhora, eu entregava, assim, com felicidade, assim, sabe? Eu falava, nossa, eu quero dar o meu melhor para essa pessoa. Mas quando tu começou, assim, começou a virar profissional. Começam os pepinos, né? Sim. Tu começa a ter aquelas coisas que, puxa, aqui era pra dar isso, não deu. Tem alguma coisa que te marcou, assim, que tu diz, nossa, aqui foi onde eu afundei, não deveria ter feito isso? Várias, Leandro. Na verdade, hoje eu aprendi bastante a lidar com isso, né? Que a gente tá falando mais da área profissional, porque da área pessoal eu erro bastante, né? E quem não, né? Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, né? Mas na área profissional, hoje eu tenho mais um controle, assim. Inclusive, vou falar para vocês algumas coisas que eu acho muito importante. Mas no início, eu lembro que precisou alguém confiar em mim para eu ter a minha confiança. É incrível como a gente não consegue, assim, né? Poucas pessoas conseguem ter essa confiança de falar assim, não, eu vou fazer o negócio acontecer. Mas eu era auxiliar, e aí chegou a dona do salão e falou assim, Gabi, eu vou te dar uma cadeira, você tem muito talento. E eu falei, como assim? E agora? E agora, né? E aí eu falei assim, tá bom, vamos lá, né? E aí eu lembro que comecei a aprender e tal, né? E eu sempre me destacava bastante nos cursos. E aí um dia, uma cliente que já era minha, assim, há uns 2, 3 anos, ela foi cortar o cabelo. E aí eu lembro que uma semana depois ela voltou e ela falou assim, Gabi, tem alguma coisa diferente no meu corte. E eu fui pegando, né? Porque quando a gente começa, a gente faz a técnica assim, passo a passo, tudo certinho e tal. Aí eu olhei, voltei de novo no cabelo dela. Eu falei, sim, esqueci de cortar teu lado direito.
E aí nasceu o corte assimétrico. Foi! Aqui tava curto e aqui tava comprido. Foi assim que E ele nasceu. tava todo repicado de um lado e do outro reto, assim. Não, tava uma coisa, Leandro, que você olhava, você sabia que tava diferente. Mas ela levou numa boa. Sim, total. Porque, assim, eu sempre tive essa coisa de ter essa conexão com as clientes, né? Então, ela super levou na boa e tal. E eu também, eu me matei de rir. Eu falei, desculpa, esqueci de cortar teu lado direito, né? Só isso. Só. Se eu soubesse, tinha cobrado só 50%. Mas eu tenho uma máxima que eu falo nos cursos de atendimento e vendas, que é o seguinte. O cliente, ele não se preocupa em tu errar. Óbvio que ele não gosta. Ele não gosta quando acontece um erro. Mas não é isso que vai afastar um cliente. O que afasta um cliente é o não conserto, a não atenção. Porque ele vem para ti e ele diz, aconteceu uma falha. E tu deu toda a atenção que ele queria de dizer, realmente, está aqui e eu vou corrigir. E tá tudo bem para o cliente, porque, beleza, eu fui acolhido, resolveram o meu problema e eu tô feliz. Sim, Porque o cliente que ele volta e reclama, ele quer ficar contigo. sim. O perigoso é o cliente que ele tem a falha e ele não volta. Esse é o cliente perigoso. Porque ele não volta e ele fala para alguém que tu errou com ele. E ele não te dá a chance de consertar. Nossa, Lê, isso é perfeito. Eu tenho várias histórias sobre essas, assim, né? Sobre isso que você acabou de falar. Uma delas, inclusive, eu tava... Como eu sou itinerante, então eu tinha um voo marcado e tinha uma cliente que eu sabia que ela queria muito fazer mesh e tal, porque eu faço mechas também. Não tenho aquela expertise. Mas ela tava antes do voo. Ela, como se fosse Tava a antes última do voo. cliente e depois já tinha o voo. Isso. E aí eu falei assim, poxa, não vai dar tempo. Não dá pra fazer o teste de mecha, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo, já conheço o cabelo dela. Enfim, eu sabia que ia dar errado. Aí, mesmo assim eu fiz. Sabe quando você sabe que o negócio não vai dar certo? Porque tu conhece o teu passo a passo, né? Que dá Sim, certo. sim. É. E mesmo assim, eu pensei, poxa, pra agradar e tal. E ali a gente descobre que, tipo, às vezes você não precisa fazer as coisas pra agradar, porque vai sair mal. Mas eu lembro que eu fiz a mecha nela. Não ficou boa, não ficou do jeito que eu já tinha feito, tinha ficado perfeita, era a referência que ela queria. E aí, não ficou boa. Outro profissional teve que corrigir, porque senão eu ia perder meu voo. E eu sei que eu falei, né, com a minha recepcionista, a Priscila, falei assim, olha, Priscila. A Priscila, é. Priscila é conhecida, né? É, ela que cuida da vida da Gabi. Cuida da minha vida. Aí eu falei, olha, Priscila, por favor, dá um respaldo ali, fala com ela, né, enquanto eu tava ali no voo. Falei, dá um respaldo, ajuda, fala pra ela que a gente vai mandar produto, porque teve que refazer a mecha, então o cabelo ficou... Desgastou um pouquinho mais. Desgastou. E ela era uma cliente que já tinha passado por outros profissionais e não deram esse respaldo. E eu sabia que eu estava errada. Então, o fato da gente saber que, às vezes, a gente está errado também, isso é super importante. Porque, às vezes, o cliente, ele é leigo. Então, o mínimo que você tem que fazer é dar esse suporte. Ele não tem obrigação de saber. Não tem? Ele procurou um profissional, né? Agora é diferente quando, por exemplo... Todos os meus atendimentos, eu sento pelo menos 15 a 30 minutos antes com a cliente e converso com ela para entender, para ter um norte, uma direção, para entender, entregar o que ela realmente precisa, o que ela quer, o que ela combina e tudo mais. E aí tem menos chances de errar. Então, isso eu aprendi no decorrer do tempo, né? Porque antes a cliente chegava, ela falava, quero isso, quero aquilo, tal. E eu ia fazendo. Então, errava muito mais nas entregas. Porque a falha está na comunicação, né? Sim. O bom profissional, depois que ele atinge um nível técnico alto, ele não erra mais a técnica. Ele erra por comunicação. Sim. Por ele ter falhado na consulta, por ele Sim. não ter entendido o que a cliente falou, ou ele pulou alguma etapa e ele está fazendo alguma coisa que não está alinhado com a cliente. O erro acaba acontecendo de comunicação. Porque a tua técnica tu não vai errar. Uhum. Tu já chegou num nível que tu domina a tua técnica. Sim. A falha não vai acontecer ali. Sim. E pode acontecer de tu fazer um trabalho impecável, lindo e maravilhoso, só que na pessoa errada, porque ela Sim. não quer aquilo. Sim. Aquilo ficaria bem em outro lugar, não é o que ela quer. Sim. Por exemplo, hoje eu moro em São Paulo e atuo, né, a cada 45 dias eu vou para Fortaleza. Atua no Brasil, né? Atuo no Brasil. Não aí, tem mais fronteira. Graças a Deus, né? Mas isso pra ti é sagrado, né? O Nordeste, assim, ele tá incorporado e tu tem a tua agenda lá, que ela é, basicamente, ela não é todo dia, mas ela é fixa já, né? Sim. Tanto é que da última vez agora eu atendi 164 clientes, né?
E eu sei que teve uma cliente que saiu insatisfeita. Uma. E eu fiquei... Porque a comunicação foi errônea. Falhou. Foi porque... O que que acontece? Quando você atende muita gente também... Nossa, eu tô batendo aqui direto. Não tem problema. A gente, depois Daqui ele a pouco manda a vai fazer um fatura puf, do... puf, puf. Ele manda a fatura do equipamento depois. E aí, essa cliente... Eu tive a comunicação com ela, eu entendi errado e eu cortei demais. Eu não fico tão preocupada no sentido assim, pô, que bom que o cabelo cresce. Mas eu sei que é uma cliente que não volta, né? Eu sei que é uma cliente que tipo, você fala assim, poxa, foram 164 clientes, uma saiu insatisfeita. Mas isso te deixa desconfortável, porque a Porque você busca quer pela excelência, excelência, né? tu quer tudo, né? Tu quer Sim. entregar. E eu gosto do jeito que tu encara isso, porque tu encara de uma forma que é o seguinte, pra ti, eu que te conheço, eu sei, não é o dinheiro. Não, O pagamento não. é a satisfação. Então, Isso. assim, pra ti não resolve nem devolver o dinheiro. Porque E pra eu ti. pensei nisso. E não vai resolver, É, porque ali é a quebra da emoção, né? Da expectativa. Ela tem uma expectativa contigo e tu tem uma expectativa de entregar isso, dela gostar do que tu faz e tal. Claro que isso, a remuneração, ela sim, é importante. sim. Óbvio que ela é importante. Mas para quem executa o trabalho, que se liga com o cliente, ele pensa muito mais na quebra da experiência que ela teve, que aquilo É. vai arranhar. Isso pode, na minha concepção, assim, pode até gerar um trauma, que às vezes a gente fala com algumas pessoas e elas dizem, ah, eu não vou em cabeleireiro porque ele corta demais. Aham. E às vezes é por uma experiência que, um detalhe, assim, que ela diz, ai, não, não vou deixar agora. Né? Então, isso Isso, pode gerar outras coisas. isso. E é isso que acaba te incomodando. Tanto é que eu falo nos meus cursos, né, que a gente tem uma lei do consumidor. Na verdade, vou falar a verdade aqui, tá? Por favor, a Eu ideia falo é que é essa. lei, mas na verdade é lei da Gabi, porque fui eu que inventei esse Isso. negócio. Porque não tinha uma lei onde a consumidora de cabelo pudesse retornar ao salão, por exemplo. Ah, fez uma cor, tal, aí volta e não tem o retorno, tipo, tem que pagar pela cor. Sabe? Tipo, ah, não, ela errou, a profissional não fez exatamente aquilo, e ela fala assim, pô, não tô me sentindo bem e tal. E aí o profissional vai lá e cobra ainda mais, tipo, a aplicação de tonalização, o tubo de coloração. E aí o que que acontece? Eu criei esse negócio, essa lei do consumidor, exatamente para ela voltar dentro de 15 dias, para ela se sentir bem. E aí você acaba criando uma maior conexão, porque eu amo quando minhas clientes chegam e falam assim, Gabi, é só uma pontinha aqui, ó, que tá me incomodando. Você tira aquilo ali, E tá pronto. pronto. Ela não te troca mais. Porque ela sabe que você é confiável. É suporte, né? É o Não, suporte. tem um suporte pro meu visual, ela cuida de mim. E tal. Tem a questão da coloração, Gabi. Não é essa cor. Ok, vamos trocar. Quantas vezes for necessário. Porque eu quero que ela saia feliz. Sim, porque a tua busca é pela experiência. Tua Exatamente. busca é pela O experiência. atendimento. Quem te vê cortando percebe, assim, que tu vai pra um... Vai pra um nível diferente, assim. As pessoas falam, às vezes, pra mim, assim, quando eu tô num curso, tipo assim, nossa, parece que tu te desliga do universo totalmente. Vai, né? Por quê? Porque se eu tô fazendo aquilo dali, e eu amo fazer aquilo dali, e tu ama fazer teus cortes, o teu atendimento, o resto não acontece. Eu posso estar doente, eu posso estar triste, eu posso estar cansado, eu posso estar o que for. Quando eu começo um treinamento, eu não sei de onde sai a energia. Vem uma coisa, uma adrenalina que tu fica assim, ó, não, eu tenho que dar o meu melhor, porque se eles estão aqui, o meu compromisso é de me matar pra entregar o meu melhor pra eles. É respeito com quem tá ali do outro Sim. lado, né? E isso é o que tu faz. Tu Exatamente. entra ali, tu vai pra aquele universo que é assim, ó, aqui é um casulo, que aqui dentro tu vai sair encantada com o que tu viver comigo. Por isso que eu gosto muito desse ambiente mais quieto, mais tranquilo também. Porque muitas vezes eu vejo, tipo, a gente tá falando pode errar, né? Eu vejo que muitos profissionais erram porque eles acabam fazendo interação não com a própria cliente, mas com o colega que tá do lado. Aí fazem piadinha e aí nisso a cliente tá ali, não criou conexão nenhuma. Às vezes o corte fica incrível ou virou a cliente contra o espelho, que é uma coisa que eu também não E faço. deu. Tipo, tudo que eu vou fazer, ela tá se olhando. Eu preciso que ela esteja 100% conectada com ela e comigo. Ela tem que acompanhar o processo, Ela tem né? que acompanhar, porque se for uma pontinha, ela precisa ver que eu tô tirando uma pontinha.
Porque se eu virar ela contra o espelho, ela não vai ver. E quando ela virar, ela vai se sentir igual. Entende? E ela não te grava, né? Ela tem que gravar tu ali. Isso. Ela tem que estar olhando e gravando aquele teu balé ao redor dela, sabe? É aquilo ali que tem que ficar na cabeça dela e dela dizer assim, nossa, olha como ela tá concentrada. Olha como ela tá se dedicando, olhando o detalhezinho. E isso vai dar muito mais valor pro que tu tá entregando pra ela. Essa questão que tu falou dos profissionais hoje, tem coisas que quebram totalmente a experiência do cliente e parece bobo, sabe? Tu pega assim, hoje brilhou uma tela de um celular e tu tá fazendo um cliente e tu dá uma olhada e o cliente levanta o olho e percebe que tu tirou a conexão dele e tu foi pro celular e na cabeça dela já é assim, ó, ele tá preocupado com o que tem lá e não comigo. Sim. Primeiro que o celular nem tem que estar perto, né, Lê? Nossa. O celular tem que ficar bem ou no bolso, distante e tal. Pegar o celular só quando tiver realmente sem a cliente ali sentada na sua cadeira. Que era pra ser uma ferramenta poderosíssima de trabalho e virou uma arma que as pessoas estão atirando na cabeça. Sim. É muita distração. Agora, uma coisa que eu te falo também é esse relógio aqui. Ele é sensacional. Mas, às vezes, eu erro também. Porque eu faço... chegou uma mensagem, eu dou uma olhada aqui e tal. E a cliente percebe. E a cliente percebe. Ela pensa que eu tô atrasada. Pensa que eu posso estar atrasada. Pensa que eu posso estar... Por que ela olhou, né? Você quer enviar uma mensagem? Olha aí, pro Leandro. Viu? Elas querem participar ainda. Ainda tem isso ainda, que tu fala, eles te escutam e falam um negócio. Mas é a quebra de experiência, né? Hoje tudo gira em torno de experiência. Não é mais serviço, não é mais produto, não é mais nada disso. São experiências. Ou tu cria experiências poderosas, ou as pessoas não vão ficar contigo. Sim. Não há conexão. Por exemplo, hoje eu tenho graças a Deus eu tenho essa oportunidade, né, de poder trabalhar dessa maneira, de folgar, teoricamente, 45 dias e trabalhar 12 dias, né? Mas, para isso, eu precisei entender o mais básico, que é conexão com a cliente, não me envolver com outros profissionais enquanto estou em atendimento, entender que ela pode retornar, sim, para consertar qualquer coisa que esteja errada. Tá tudo bem, né? E que tá tudo perfeito. Tranquilo, não arranha minha imagem, não tem nada disso, o que importa é a satisfação dela, né? Isso. Tá, mas tu no salão que tu começou, o perfil era completamente diferente, né? Sim. Eu conheço a rede, então eu sei que é um perfil que é aquele... E eu falo muito isso, né? Às vezes o pessoal me pergunta assim, qual é o certo? Eu digo, primeiro que não existe certo e errado. Tu tem que bolar uma estratégia e tu tem que executar essa estratégia bem feita. Nós somos de um nicho de mercado que a experiência, ela é a coisa mais importante. Mas existe um outro nicho de mercado que eles não se preocupam com a experiência e eles ganham em escala. Então, quando tu começou lá, era um salão que a proposta era essa, né? Era quase um self-service, é entregar rápido, faz e vem o próximo, o valor era mais baixo. Quando que virou a tua chave que tu disse assim, tá, não, mas não é isso aqui, eu quero entregar outra coisa? E já vou emendar outra pergunta que depois nós temos que voltar lá pra não esquecer. Mas daí a gente vai ter que lembrar da primeira, porque daí eu vou esquecer Já esqueceu a primeira. Porque com isso ali, eu gosto muito de uma máxima que é, pra ti ser um bom professor, tem que ser um bom aluno. E tu falou que tu já fazia muito curso e depois tu virou uma professora, depois tu virou a educadora que começou a dividir isso. Então, pra mim, eu queria saber desses dois momentos. Quando que tu percebeu que não era aquilo que tu queria uma outra experiência, e quando despertou a educação? Que veio assim, não, para aí, eu tenho que dividir o que eu tenho. Eu acho que foi muito natural tudo isso. Tudo isso foi muito natural, nada foi forçado, assim. Eu olhava aquilo e falava, é isso que eu quero. Eu quero ir pra esse caminho. E, claro, todo caminho é difícil no início, né? Por exemplo, hoje nos meus cursos eu amo também, porque a minha entrega sempre é para pessoas. Eu considero o meu trabalho muito humanizado, porque eu sempre vou me preocupar com o que você quer. Então, se você é um profissional que me procura para fazer curso, eu vou entrar no teu perfil, eu vou te mandar mensagem perguntando o que você quer aprender, qual é a tua dor, para a gente trabalhar em cima daquilo. Então, se você entra no meu perfil, hoje não tem um estilo de cabelo, só um estilo de cabelo. É bem eclético. Bem eclético. Bem eclético, e eu gosto muito disso, porque nós somos isso. Quando você sai na rua, você não vê um monte de gente igual, né? Você vê pessoas de várias maneiras, e isso é o que me motiva, como eu tinha te falado. Agora, eu gosto muito de brincar com o cabelo também, e eu gosto muito de ensinar isso nos cursos,
Porque a partir do momento que a cliente te vê fazendo isso, brincando com o cabelo, com técnicas, ela vai falar, uau, quero cortar cabelo com essa pessoa. Cria né? desejo, né? Cria desejo. E eu falei que eu ia esquecer uma das perguntas. Qual era? Não, era como que tu trocou, né? Tu saiu desse atendimento massivo para o atendimento de experiência e aí, junto com isso, a educação, né? Sim. Agora, vou te falar que a pessoa que realmente mudou, assim, 2 pessoas mudaram minha chave. Uma foi a Liv, que é minha esposa, né? Que ela trabalha com educação, mas não foi por ela que eu entrei em educação, já tinha entrado, só que ela me deu um norte muito legal. Tipo, eu fui me inspirando nela, fui olhando para ela, vendo como funcionava, porque eu tinha uma maneira muito de feeling de reagir. Então, aí eu fui percebendo, assim, como as pessoas, como é feito, que tem um Mas passo é um a caminho passo. natural, né? É um caminho natural. Tu começa a dividir o teu conhecimento sem saber como é que tu faz isso. Porque tu Sim. quer dividir. Sim, Depois vem a parte técnica, né? Porque aí, claro, a Sim. Lívia, ela é uma educadora com técnica, né? Então, Sim. aí, quando tu agrega a pessoa que gosta de dividir e tu coloca a técnica em cima, nossa, aí tu ganha escala. sim, Porque eu acredito que quando tu começou com a educação, como tu é muito artística, tu jogava essa Eu parte fazia. artística. E Sim. aí as pessoas que eram artistas conseguiam pegar. Mas aquelas pessoas que precisavam do passo a passo, do método, essas acabam tendo mais dificuldade. sim. Aí quando tu coloca isso no teu processo, aí tu ganha todo mundo. Exato. Porque às vezes é incrível, assim, Leandro. Às vezes é um curso onde já aconteceu da pessoa falar assim, Gabi, a pessoa trabalha há mais de 20 anos e falou assim, Gabi, aprendi a fazer o Babyliss. Então, coisa que às vezes, vou para falar sobre a técnica do corte. A pessoa aprende sobre o atendimento. A Valeu. pessoa aprende sobre o Babyliss. Valeu demais. E realmente, antes eu fazia muito pelo feeling, então eu ia, né, do Ia meu largando. jeito. E realmente, como você falou, algumas pessoas entendiam, só que era pequena quantidade, né? Porque quando você lida muito com essa parte artística, você viaja demais. Né? E aí você entender. E os artistas têm mais dificuldade em buscar cursos. Normalmente quem vai mais para uma sala de aula são as pessoas atrás de método. Pode notar. Por exemplo, tu aprende muito olhando. Sim. Tu não precisa especificamente estar numa classe, sendo ensinada, não sei o quê. Tu olha um cabelo e tu ali... Tu Já desenho. desenhou. Sabe, é tipo uma física, assim, né? Aula de física que já vai aparecendo aqueles números, Isso, assim. É aquilo que acontece na minha cabeça. E aí quem vai precisa, às vezes, de um método. Por isso que hoje, quando eu percebia, quando eu era educador, eu levava um artista para fazer um trabalho para inspirar. Aham. Mas enquanto ele estava fazendo a inspiração dele, falando da tonalidade, o que ele estava enxergando do cabelo, eu ia lá e colocava no flipchart todo o passo a passo a fórmula que ele tinha feito. Porque eu sabia que a maioria daquelas pessoas queriam levar a fórmula Sim. porque precisam da receita para fazer. E não é inspiracional, é educacional. Sim. Então, por isso que com a técnica, tu consegue atingir vários pontos. Várias pessoas que têm absorção de conhecimento por caminhos diferentes. Mas uma das coisas que eu falo, Lê, é que quando você pega uma receitinha pronta, ela é ótima, ela é sensacional. Inclusive, Pra hora. muitos salões têm receitas prontas já na Colada parede, ali, colada. E aí o profissional chega e fala assim, eu quero a cor caramelo nessa cliente. Aí vai lá e prepara, eu quero a cor Nutella, quero, sabe? Então, assim, já é uma cor pronta. E aí a pessoa vai lá e só faz. Tipo, eu quero um fundo de clareamento 8 e a cor, eu quero caramelo. Né? O fundo de clareamento 7, digamos. Beleza. E aí você percebe que, poxa, que pena, essa pessoa é super artista. Vai lá e testa. Não na cliente, obviamente, mas assim, chama a tua mãe, chama a tua tia, chama as primas. Tanta gente quer Cria fazer. tua paleta, né? Cria a tua paleta, cria a tua identidade. E outra pessoa que foi muito importante na minha vida foi a Cíntia, que vocês vão conhecer agora lá no Nordeste. Ela é uma pessoa, ela é uma gestora fora da caixinha com casinha, né? Pode errar, mas não desiste. Vamos lá, continua. É isso aí. E a Cíntia, uma vez eu vou contar a história. Pode contar? Por favor, Vamos lá. é pra contar a história. A Cíntia, ela me olhou e ela falou assim, Gabi, quero você aqui, te pago 10 mil por mês. Eu já ganhava esse valor lá em Curitiba, só que trabalhando muito, assim, tendo que cumprir horário, tendo que fazer as coisas e tal.
Aí eu falei assim, vou pensar e depois eu te respondo, né? Que foi o salão, que eu fui em vários salões em Fortaleza quando eu Que cheguei. foi quando tu chegou Que lá foi mesmo. quando eu cheguei. Aí eu fui nos salões pra ver onde eu ia gostar mais e tudo mais, né? Tipo, qual que eu vou me sentir melhor? E aí foi o da Cíntia que eu gostei. Porque eu vi umas artes na parede, assim, umas pinturas, que eu falei, uau, que pintura linda. Lembrava muito, tipo, até essa tatuagem aqui da Frida Kahlo e tal, que tem asas, né? Pra que ter pernas se a gente tem asas? E ali tu já criou conexão com o lugar. Já criei conexão com o lugar. Aí eu falei assim, nossa, eu adorei esse salão. Ele é um pouco bagunçado e me deixa... Porque, por incrível que pareça, eu posso ter esse lado muito artístico, mas as coisas, quando elas têm uma rotina, quando elas são mais certinhas, assim, me deixa mais tranquila hoje em dia. Sim, antes eu não me importava com isso, mas agora é incrível que com o decorrer do tempo, dos anos, eu fui me apegando a essa coisa, sabe? De ter ali tudo equilibrado, horário para as coisas, enfim. Que tu desenvolve o teu método, né? Sim. Funciona bem dentro do teu método. Quando tu acha ele, a coisa funciona de verdade. Exato, porque a vida é cheia de voltas aí. E aí a Cíntia um dia olhou pra mim, eu fui viajar. E aí eu fiquei, acho que 10 dias fora. Quando eu olhei na minha conta do banco, tava lá os 10 mil. E aí eu liguei pra ela, falei, Cíntia, seguinte, eu tô aqui, tô viajando, não tô trabalhando e o depósito tá feito, né, 100%. Ela falou assim, Gabi, a cearense, gostosa demais. Ela falou assim, Gabi, tu vai voltar, não vai? Eu falei, vou. Dela, e quando tu voltar, tu vai voltar pra cá, não vai? Eu falei, vou. Ela falou, então tá tudo certo. Aproveite. Aí eu falei assim, caraca, eu nunca tinha passado por uma situação dessas. Onde o gestor, além de olhar pra você e tipo assim, porra, ela fez vários eventos, Lê, pra me promover na cidade. E aí eu entendi a diferença de ter um super gestor também, porque eu falei assim, agora eu quero trabalhar pra ela. Quero trazer cliente pra ela. Porque a troca, né? Tu sente que eu acho que as relações elas se desgastam aí, às vezes, quando tem gestores que olham como, essa aqui é a minha maquininha de fazer dinheiro e eu vou explorar ela o máximo que der. Quando tu encontra essa conexão, né? Que tu vai lá e faz o teu melhor e o gestor do outro lado faz o melhor dele, os dois ganham, né? Lei, eu vou te falar uma coisa bem polêmica agora. Por favor. Essa é a hora do corte. Essa é a hora do corte. Eu acho que hoje muitas pessoas trabalham sendo escravizadas. Elas se escravizam, as empresas escravizam, um salão escraviza, porque o salão ele não te dá nada de retorno. O salão está te cobrando 50% do que você está fazendo. Quanto esse salão está te levando de lucro? Ou 50% a gente vai falar por cima, porque ainda tem outros... É bem variado, né? Não, mas ainda tem outros descontos. Tem o desconto da toalha, tem o desconto da internet, tem o desconto de várias coisas. Acaba que não é 50%. É 38%, é 45%, sabe? Então, acaba que você fala assim, cara, tô aqui trabalhando das 9 às 9, de segunda a sábado. Isso é escravização. E outra coisa, quando você fica 2 horas ali sentada na cadeira esperando o cliente, é feio, porque outras clientes estão entrando, estão vendo que você está sentado. Quando chega uma cliente, você já atende assim, ó, sabe? Triste, chateado, tipo, ai, que saco. Com a energia baixa. Com a energia baixa. Então, o que ela tem... Porque desculpa, Gabi, te interromper, mas fazendo a conexão que tu falou, né? As pessoas, elas acham que tem um botão de liga e desliga, né? Assim, eu tô aqui trabalhando e tal, saiu minha cliente, agora eu vou sentar e vou ficar aqui. Desligou. Tá, quando chegar a cliente, eu ligo o ânimo. E aí ela acha que quando a cliente chegar, ela vai ligar um botão e, eu voltei a ficar animado e vou não sei o quê. Elas não entendem que isso é um fluxo, né? Que é um flow. Que aquela energia, quando tu tá com a energia na alta, que ela tá funcionando, ela se mantém. Só que se tu deixar ela cair, tu demora pra fazer ela retomar. Sim. Teu atendimento não vai estar no mesmo flow. É fácil tu manter isso numa sexta e num sábado, que tu tá conectado o tempo inteiro. Mas o mais difícil é quando há essas baixas, né? Eu me lembro de um episódio que eu ouvi um jogador do Barcelona dizendo que os caras perguntaram assim, por que toda hora tu pega a bola e dá no Messi? Tu pega a bola e dá no Messi. Ele disse, porque eu não posso deixar ele desconectar do jogo. Porque ele é brilhante, só que se eu deixar ele num canto isolado, ele se desconecta do jogo. E nós estamos falando de um gênio. E esse outro jogador, ele entendeu que ele tinha que, pro Messi não desligar, ele tinha que toda hora dar a bola nele. Nem que fosse assim, toca pra voltar.
toca pra voltar. Pra ele se sentir que ele tá conectado. Imagina, se um gênio se desconecta de um negócio que ele faz em altíssima performance, imagina um profissional dentro do salão, Todos os dias. todos os dias, que fica 2 horas sentado numa cadeira, que ele achar que ele vai conectar de novo aquela super energia dele pra atender com excelência o cliente. Sim. Inclusive, acho que todo mundo vai querer trabalhar com a Cíntia agora. Porque um dia a Cíntia chegou pra mim e falou assim: Gabi, tu é artista. Tu não pode trabalhar 5 dias da semana, não. Tu tem que trabalhar só 4. E ela ainda me pagando essa Imagina um grana. gestor falar isso. Aí eu olhei pra ela e falei assim: não, Cíntia, você tá ficando louca, né? Porque eu tinha essa intimidade assim, com ela, com todo o Vocês respeito, acabaram claro. virando amigas, né? Sim, eu tenho um respeito, um carinho gigantesco por ela ali. Então, inclusive, você sabe, assim, né? Eu sou apaixonada por ela. E aí ela falou isso pra mim, eu falei assim, gente, você tá ficando louca, né? Dela, não, Gabi, tu é artista, tu tem que ficar em casa, não vem amanhã, não. Não vem amanhã, não. A gente remarca as clientes e tal, as clientes vão entender. E aí, pronto, foi uma virada de chave. Só que o que aconteceu? Eu entendi também, Lê, porque muitas vezes eu ficava sentada na cadeira e isso me incomodava. Só que me incomodava e eu pegava o celular, ou pegava o iPad, o computador para tentar estudar. Só que eu me desconcentrava demais, porque aquilo ali estava já indo para energia baixa. Quando a Cíntia chegou na minha vida e fez tudo isso comigo, eu entendi que tá tudo bem Tirou você... um peso, né? Nossa, demais, porque Tá, mas aí é o lance do é a cultural, chibatada, né? né? A gente até conversava nos outros dias sobre isso, é o lance cultural, que tu tava falando de alguns lugares que tem mais essa leveza, que consegue entender que tu tem o teu momento, que tu tem que fazer isso, e tem outros lugares que a cultura deles estica uma corda de... Ó, viu? Eu também bati aqui, ó, só pra gente ficar igual. Esticam a corda de tal maneira que, tipo assim, ó, não, tem que extrair o máximo, tu tem que estar aqui de segunda a sábado, das 8 às 10, e o negócio é produzir. Só que isso é estressante, porque Mas o é o que eu artista falo. desconecta. É o que eu falo de ser, como que eu falei? Que é uma cultura escravista. É, Tá certo, né? Escravista, né? escravista. Que é uma, porque aí chega o dinheiro na conta. Isso, é isso. Aí o dinheiro você fala assim, porra, fiquei tanto tempo dentro do salão. Não tive uma vida fora do salão, né? E aí chega a grana, aí você recebe lá. Tipo assim, ó, no primeiro salão que eu trabalhei, recebia, tipo, R$ 700 por mês. Que era muito já, né? E aí eu falava assim, caraca, é muito pouco. E não tinha outra vida. Chegava à noite, levava marmita, andava de ônibus. Direto, Direto, de segunda a sábado, E eu- muitas clientes. Eu tinha uma sensação que, tipo, começava, assim, de sexta-feira de manhã até o sábado de noite, não existia nada no meio tempo. Eu não conseguia lembrar de almoçar, não conseguia lembrar que eu tinha ido pra casa dormir. Eu tinha a sensação que eu estava no salão os 2 dias inteiros. Mas ler isso, gente, pelo amor de Deus, pode ser, né, que minha cabeça seja também muito fora da caixinha, mas isso gera exatamente isso que a gente está falando sobre ser escravista. Porque você acaba se sentindo, estou bem porque trabalhei demais. Na verdade, não. Quanto mais a entrega com excelência, mais retorno financeiro você vai ter. Então, quanto mais Porque você aí- trabalha sem... Porra, imagina se trabalhar o dia Mas inteiro é sem que aí comer. tu foca em outras coisas. Antes tu tava num modelo de entrega, né? Exaustão na entrega da execução. Quando tu tira o pé e tu Eu começa... acho Não, tão chique o jeito que você fala, Leandro. Queria... eu queria tanto aprender a falar assim. não, mas é que assim, ó, o que eu vejo nessa hora, tá? Essa oxigenação tua que tu tem, que ela Sim. te deu, ela faz com que tu crie para o teu cliente experiências mais marcantes. Tu crie melhor, porque o teu cérebro ele tá descansado, e com o cérebro descansado, tu cria mais, tu consegue fazer muito mais com o cérebro descansado, e automaticamente isso gera valor. Aí eu falo que é a questão do jogo da estratégia. Tu escolheu a tua estratégia, que é o quê? E é uma estratégia que eu gosto. Não que ela seja certa ou errada, é a que eu escolhi. Mas eu prefiro atender uma cliente por 1.000 do que 10 por 100. É uma estratégia que, pra mim, ela é a correta que funciona dentro do meu universo. Eu prefiro ter uma cliente que eu vou dar uma experiência máxima pra Sim. ela e que ela vai dizer, nossa, vale isso, do que aquela entrega que é, não, é só isso aqui, só Sim. isso aqui, só isso aqui. Só que hoje ainda tem uma coisa mais perigosa, Gabi.
Tu falou do modelo escravocrata, né? Que a gente continua, a gente não é escravo, mas a gente ainda é escravizado. Só que hoje ainda tem uma coisa mais perigosa. Antigamente tu era oprimido por um sistema. O sistema te oprimia que tu tinha que fazer porque o teu patrão te mandava. Hoje há uma inversão que é o seguinte, tu tem que fazer porque quem vai te escravizar é o teu mental que diz que tu não serve porque tu faz pouco. Não é nem o lado de fora mais que te escraviza. Hoje quem te escraviza é o teu lado interno, porque tu absorveu essa cultura e Sim. tu acredita que se tu não fizer assim, tu tá ferrado. Eu acho que a gente conversa bastante sobre isso também, Lê, que é uma coisa que já é da nossa família, né? A gente já traz isso Traz, da né? infância. A carga. Então, quando a gente se liberta disso, é uma dor. Porque a gente está acostumado a isso, né? A ruptura, né? Toda ruptura, ela tem uma certa dolorosa. uma certa dor ali, né? Sim, e na verdade a gente traz essa cultura da família, assim, que a gente precisa ter aquilo, que a gente precisa morar de tal jeito, que a gente precisa viver daquela maneira e que o dinheiro, falando de dinheiro agora também, que é bem polêmico, que o dinheiro bem-vindo é o dinheiro doído, que você tem que trabalhar, que você tem que ser nessa cultura escravo... Como que é? Escravocrata. Escravocrata. É tipo trava-línguas trava-língua, agora, né? trava-língua. Então, e na verdade, quando a gente muda esse mindset, todas as coisas começam a mudar. Porque assim, ó, quando a gente pega, tá? Outra dor de profissional, de beleza. Vamos pegar aí questão financeira. Quantos profissionais hoje conseguem comprar um curso, no cartão de crédito? Coisa mais simples. Porque não tem o nome limpo. Por quê? Porque, tem aquele vendedor que vai no salão vender roupa, tem aquele vendedor que vai vender os produtos como secador, escova, né? E que ele tem um potencial gigantesco para pagar. Mas o problema é a falta de controle. Eu vejo muito, né? Hoje, nas minhas mentorias e nas consultorias, eu vejo que os profissionais, às vezes, eles ganham 30 mil, mas gastam 32. Sabe? Eles estão sempre em dificuldade. Sim. E se tu for olhar, assim, eles têm um salário que a maioria das pessoas do Brasil não tem. Sim. Né? A área da beleza, os cabeleireiros, Em um os dia. artistas, eles ganham muito dinheiro. Só que qual é o problema? É o controle. É o controle. Por quê? Porque a gente saiu conseguiu quebrar essa questão da simplicidade, da humildade que foi criado, né? De não ter para ter muito. Então, muitos profissionais se perdem. Eu tô falando tudo isso porque eu já passei por tudo isso. Eu já me perdi, eu já trabalhei. Conseguiu se perceber, né? Exato. Mas é porque eu tenho muita sorte também, Lê. Não, para aí, volta. Tu tem que voltar. Eu te cortei, mas tem que voltar. Tá. Tu disse, eu já me perdi, eu já trabalhei. Essas histórias são legais. Eu já me perdi também, já bebi demais, né? Já tipo assim, no caso, com 19 anos, uma vez eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, acabei de ganhar R$1.000, era meio-dia. Então, naquela época Com 19 ainda, anos, com 19 anos. Então, e outra coisa que aconteceu, que agora a gente está vivendo uma quebra de ciclo, é a questão de que antigamente o cabeleireiro ele era visto como alguém subalterno. Total, era subemprego. Subemprego. Era vergonhoso tu dizer que tu era um cabeleireiro, porque era assim, ó. Não deu certo na vida, vai ser cabeleireiro. E por isso que eu me afastei por quase 10 anos da profissão. Por isso que, Gabi, mas peraí, você começou com 16, a conta não fecha. Primeiro, porque eu sou de humanas, então não sei fazer as contas direito. Não sei fazer conta. E segundo... Vocês botaram no papel aí, vai estar errado. Sempre vai estar. Nas minhas apresentações está lá assim... O financeiro lá da casa não é tu, né, Gabi? Não fica ali, né? Não. Se bem que é ali. É, quando né? a gente viaja e tal... Tu que controla. Eu que controlo. Mas eu acho que muda um pouquinho, sabe? Porque eu sou leão com aquário, né? Aí eu acho que vem um pouquinho leão, assim. Porque o aquário vai... Eu sou aquário. Eu fico impressionada. Mas ainda bem que lá em casa tem o Capricórnio, entendeu? Cuida, né? Mas a Liv, eu falo assim, a Liv, ela é o pé no chão, né? Então eu sigo muitas coisas que ela fala, eu nunca faço nada sem ela falar ali, tipo, não, amor, dá. Porque por mim, eu já teria comprado jet ski, já teria aqueles negócios de subir assim, ó, porque eu fui viajar pra Maragogi e voltei com aquele negócio na cabeça. Eu quero um pra mim. Falei, vou colocar um negócio desse aqui em Fortaleza, né? Mas isso é uma característica tua, tu é muito da experiência. Outra coisa que eu entendi, que é muito legal,
que essa cultura que a gente está falando sobre dinheiro e tudo mais, a gente demora para aprender a investir nosso dinheiro. Porque a gente não tem, Lê, uma segurança do futuro. Ah, se eu quebrar minha mão, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu já nem faço um esporte tão perigoso, porque cair na água não tem tanto risco. Agora, um jiu-jitsu, alguma coisa, eu falo, Mas se tu não. fica com uma mão que tu não possa mexer, né? Aí pronto, acabou, Essa né? semana a gente falava com uma menina que vai começar a mentoria comigo agora. Ela pediu 1 mês pra começar, porque ela vai ter que fazer uma cirurgia na mão. E aí ela tá agora apavorada, porque, tipo assim, vou ficar parada e eu não sei o que vai acontecer. Então, para aí, vou esperar esse 1 mês agora, porque a gente quem trabalha, que é a pessoa que produz ali, a gente chega num nível de excelência que a gente não é uma hidrelétrica, é uma usina nuclear, a gente produz muito. Só que se esse reator parar, Acabou. acabou. Então, assim, ou tu aprende a fazer o teu dinheiro trabalhar pra ti, ou em algum momento que tu não puder, tu vai ter dificuldade. E, na verdade, isso é dar, tipo, 2 passos para trás. E eu não falo assim, se planejar, mas é cuidar da sua cabeça, né? Como a gente estava falando. Mental. Mental. Cuidar da sua mente. Tipo, como é que você vai se sentir bem? Como é que você vai se sentir feliz? Ah, você tá feliz com, né, sem poder comprar, por exemplo, sem poder investir em você. Que investimento é uma coisa que só você pode fazer. E ninguém vai te tirar isso. Daí é antiga já isso, né? Assim, e é incrível como a gente sai de um curso já inspirado também e tudo mais. Mas eu já tive nome no Serasa, né? Até porque eu não gostava do meu nome. Então deixa ele lá. Ah, deixa ele, não Ah, não, passar. quem é que não passou pelos clubinhos, né? Os clubinhos, agora eles não ligam mais, eu não sei, mas eu também tava lá no clubinho. Aí depois quando sai do clubinho, tu sente falta, pô, fazia parte daquela sociedade lá, não me chamam mais. Não, Mas tem uma coisa, Gabi, que assim, eu agora que tô nessa levada aí, né, de estudar as pessoas, estudar salão de beleza, muito, muito voltado para o atendimento e para vendas. Vendas, toda e qualquer compra que tu faz tem um gatilho emocional. Toda e qualquer. Tu olhou essa caneca e tu resolveu comprar essa caneca, tu tem um gatilho emocional que te faz comprar aquilo lá. E quando tu não domina os teus gatilhos emocionais, tu compra. Porque é uma justificativa para aquela dor emocional que tu tem e que tu tá descarregando lá. Quer ver o que acontece com profissionais? Eu trabalho muito, eu mereço, eu vou gastar. E aquilo ali é uma compensação. Eu estou sacrificando lá, então eu mereço isso, eu vou comprar. Eu mereço, eu vou gastar. Sim. E aí tu fica num ciclo, porque como tu tá gastando de forma acelerada, o que tu tem que fazer? Ganhar mais? Preciso ganhar mais. Eu preciso ganhar mais. Preciso e trabalhar entra mais, num preciso ter mais desespero, dinheiro. numa Sim. ansiedade, e tu te descontrola. E aí tu perde essa qualidade de vida. Que hoje, tu percebeu que sem ela, tu não vai conseguir produzir bem. Exatamente. Né? Chegou no momento que tu diz assim, ó, não, isso aqui viver assim me impulsiona pra lá. É se acorrentar. É, isso aí. E aí quando você consegue... E eu acho que tu não entra mais nisso de volta. Porque tu já percebeu que se tu for para aquilo ali, tu morreu como profissional. Sim. Eu não entro. Primeiro que eu não me permito mais, né? E outra que eu já vivi isso, então a gente fala assim, não tem como, não tem possibilidade. Não, é claro que, por exemplo, qualquer coisa acontece e, né, você não consegue controlar isso porque a gente não consegue controlar tudo. Pode acontecer? Pode, mas eu vou fazer o máximo para que isso não aconteça. Porque não é confortável para mim. Você falou uma coisa, você não pode sair da sua zona de conforto, você tem que trazer, como que é? O desconfortável para dentro dela. Tu tem que tornar o que é desconfortável confortável. A tua zona, a zona de conforto que as pessoas tanto elas transformaram em algo negativo, tu trabalha infinitamente melhor dentro da zona de conforto. Então, o conceito de zona de conforto, ele tem que ser invertido. Tu não tem que sair da zona de conforto. Tu tem que transformar o que é desconfortável em confortável. Quanto mais coisa tu trouxer para dentro da tua zona de conforto, tu vai atuar melhor. Porque tu domina. Sim. Tu fica confortável quando tu domina algo. É gostoso estar confortável. Nossa, tu produz muito melhor. Sim. Melhor, em mais tempo, com mais qualidade, com mais excelência.
Se tu domina, se tu faz aquilo assim, ó, não, isso aqui eu domino de verdade, eu tô seguro pra fazer, tu vai fazer melhor. Salvo quando tu cruza uma linha da soberba. Nossa, isso Nossa, eu Porque morro de medo disso. autoconfiança vai até um ponto. Sim. E aí tem uma linha que tu cruza e que ela vira soberba. E negligência. Profissionais hoje erram por negligência. Não, isso aí eu faço, eu domino, é fácil. E quando eles percebem, Pronto. escapou. Sabe? Por negligência, não é por falta de técnica. As pessoas não erram. Tu só vai errar tecnicamente no início da tua carreira. Sim. Depois é por desatenção ou soberba. Uhum. Quer mais água aí? Eu quero, por favor. Quer que eu pegue ali? Afastar ali. Aí é de dar o close lá na Gabi, aí a gente enche aqui. Não tem essa, não tem filtro. Aí aparece Não, o eu tô bracinho colocando. preocupada, assim, porque daqui a pouco a gente vai até amanhã, né, conversando. Se assim. deixar assim, a parte mais difícil, as pessoas elas ficam às vezes... Obrigada. Às vezes ficam preocupadas que, nossa, mas o que eu vou falar? E depois que conversa, Vai bate que vai, papo, né? É porque entendeu? você é muito leve também. Você tem uma coisa, Leandro. Olha, eu já fazendo Vem ela análise. fazendo a propaganda. O Leandro, ele tem uma coisa que tudo que você vai fazer, ou qualquer comentário que você faz, é sempre pro lado positivo. E eu quero muito aprender isso. Esse é meu próximo passo para aprender. Porque eu observo muitas pessoas e tem pessoas que me inspiram. Você é uma delas. E aí, quando eu vejo você assim, falando... Porque, tipo, ontem a gente tava conversando e a maneira como eu falei foi, tipo... Talvez Mas- soberba. Não, eu acho que não, Foi eu acho que não é grosseira. soberbo. Não, eu não vejo como soberbo, assim. Eu conheço pessoas que eu consigo identificar esse traço da soberba. Eu acho que o que tu fala é que, assim, tu fala ainda é muito... Tu é muito sincera quando tu fala uma coisa. Então, o teu pensamento vem e tu entrega ele sincero. O que hoje eu tento modelar quando eu vou falar com as pessoas? É justamente pelo fato que a maioria das pessoas, elas não estão preparadas para a sinceridade. E aí, tu quer ser sincero e tu comete o sincericídio. Tu te mata pela sinceridade, porque as pessoas, elas querem ser enganadas. Isso é inacreditável, mas as pessoas, elas preferem ser enganadas. É mesmo? Sim, porque a sinceridade e a realidade, ela é impactante. Ela te deixa, até, às vezes, frustrada. Porque é bom tu ser iludido com algumas coisas. Entendi. E a gente, quando a gente tem esse traço de querer conhecer, né? Hoje eu tenho batido muito numa tecla nos cursos. O maior defeito das pessoas é achar. Porque O quando tu te achismo. contenta com achar, tu não vai saber. Porque se tu acha algo, tu não te preocupa em procurar saber algo. Tu te contenta com o achismo. Ah, eu acho isso, tá? Então procura saber. Não, eu acho isso. Não para no eu acho. Procura saber. Vai saber de verdade. E a gente hoje tá na cultura do achismo. Hoje a gente vê uma pessoa ali que ela vê um post no Instagram, ela leu meia dúzia de frases que ela não sabe nem que é verdadeira e ela sai e dá uma opinião sobre aquilo. Sim. Não, Isso eu já sei. acontece muito mesmo. Eu já sei. Eu vi ali, não, eu li lá, no grupo da família. Eu já sei. E a gente pode ser muito mal interpretado, né? Muito a qualquer mal. momento. Por isso que tem que ter essa suavidade na fala, porque comunicação não é o que tu E fala. a minha fala, às vezes, ela é tipo assim, ó, pá. Tu só Por quê? larga. Tu só Porque, larga tipo, lá. no início, Lê, por ser homossexual e por trabalhar com beleza feminina, eu sofri muito. Claro, e aí tu cria casca. Criei demais. Tu começa a criar uma casca porque tu tem que te proteger do E mundo. vou te falar que hoje eu já, tipo, lapidei um pouco. Mas ainda tem muito a lapidar. Claro que sim, mas e as marcas? Mas o quê? As marcas que tu ficou? As marcas. Das pancadas que tu levou. Demais. Eu tava pensando já em marca de cabelo. Não, mas por exemplo, olha só. Isso que tu tá falando, tá? A gente sabe, né? Sim. Mulher já Sim. tem o preconceito. Homossexual já tem o preconceito. Cabelo aí, curto. Sabe? E aí tu começa, aí a pessoa te olha e vê uma figura e diz assim, nossa, ela é isso. Porque o ser humano é um ser julgador. Ele Sim. olha o teu visual e ele já te julga. E que diferença isso faz na realidade? Tu vai deixar de ser profissional, tu vai deixar de ser uma boa pessoa, tu vai deixar de não sei o quê. Então, assim, tu luta tripla, 4, 5 vezes mais, né? Porque eu falo isso pra todo mundo. Pra mim é fácil. Pra mim é fácil. Eu sou branco, Olho verde, eu me articulo bem, né? Tem o cabelo Heterossexual, todo certinho. Cabelo certinho, sabe? É fácil. É. É fácil. E aí, quando tu tem
todas essas dificuldades, tu tem que montar uma casca. Sim. Porque senão, como é que tu É tipo uma sobrevives? tartaruga, né? Eu sou uma Exato. tartaruga, E tu assim. precisa do casco. Até mesmo pra andar, sabe? A Liv, quando a gente se conheceu, ela falava assim... Ela dando em cima de mim, eu não tava entendendo. Ela falou, porra, você é tartaruga, né? Vou ter que desenhar. E eu falei, sério? Mas aí o que enfim. aconteceu? Nessa hora, vem o julgamento. Tu julgou assim, não, ela não vai querer, sabe? Aham. Julgamento, não, ela não vai olhar pra mim. Sim. Eu passei por isso, a minha esposa, ela disse que tu veio lá, porque ela é do interior, ela disse pra mim, tu vive num mundo com modelo, com isso, com aquilo, o que tu viu em mim? Eu disse, o que tu não vê. Porque ela não se enxergava, mas eu enxergava. Tanto que, rápido, a gente tava morando junto, a gente casou, a gente é muito feliz. E eu me lembro da frase dela, mas o que tu viu em mim? E a Marcou, resposta é, o que tu não consegue enxergar. Sabe? Por quê? Porque ela tava se julgando. E a Liv, total. Se Por julga. quê? Porque a Liv, ela não tinha tido ainda um relacionamento, né? Com mulher e tudo mais. E ela pega uma mulher que era louca, tipo, no sentido de, tipo... Era louca essa. tipo, só trabalhava e bebia, né? Saía do salão e ia beber, ia encontrar os amigos todas as noites. Pra compensar as dores emocionais Total. dessa casca toda que foi criada. E muitas outras, né? É. E aí, tipo assim, a Liv foi quebrando todas essas barreiras, assim, então eu olhava pra ela e falava assim, o que você tá fazendo comigo? Dela, não sei, enxerga alguma coisa que você não enxerga. Que ninguém enxerga. Viu? A mesma Aí, frase. e eu falava, eu ficava impressionada, assim, eu falava, gente... Porque nós somos seres julgadores. E aí a gente aprendeu desde a Não, infância a julgar E todas mais uma as coisa, coisas. né? Liv linda, inteligentíssima, uma pessoa super, tipo assim, até então controlada, né? Tipo agora, depois da pandemia, assim, teve todas as questões, né? Que muita Todo gente mundo, né? pegou, É, né? todo mundo. Mas assim, Liv super controlada, super calma, eu explosiva, né? Enfim, eu falei, Mas tu gente... entende falando de erro, né? Pode errar, mas não desiste. Onde é que tá o erro aí? É o julgamento. A gente é adestrado pra julgar. Sim. E desde a imagem. Nem tu falou do negócio, ai, do cabelo curto e tal. Já olha e diz assim, nossa, por que ela usa cabelo curto? Sabe? Cria um estereótipo na cabeça, Nossa, por que porque ela tem um anda assim? formatinho, não sei o quê, sabe? E aí tu sai julgando. O tempo inteiro tu sai julgando. E hoje o que eu falo para as pessoas nos meus cursos é, te livra de julgamento e te livra de culpa. Essas duas coisas não servem para nada. E são duas coisas super difíceis de fazer. Terríveis, porque a gente tu E tem que que é ser o quê? culpado o tempo inteiro. Que é o arroz com feijão. Eu ia falar arroz com açúcar. É louco. Pode ser também. Não tem O arroz doce aquele, né? O arroz com feijão, É. né? Que são as coisas simples que a gente precisa lapidar pra gente poder ser melhor. Eu que sou do Rio Grande do Sul, né? Ela tem uma frase que ela é muito forte. E eu odeio ela desde que eu era criança. Qual é? O que os outros vão pensar? Eu odeio essa frase. Eu odeio. Porque assim, ó, eu não tô nem aí pro que os outros vão pensar. A vida é minha, sou eu que pago minhas contas. O universo é meu. Sabe? Ninguém tá ali pra pensar quando chega um boleto. Ai, o que os outros vão pensar desse boleto? Não, tu quer pensar alguma coisa, paga. Sabe? Então hoje eu já tô numa fase que eu penso assim, tu quer minha opinião? Então faz um Pix. Porque, sabe, tipo assim, o que os outros vão pensar? E esse é o nosso erro, sabe? A gente olhar isso. E uma vantagem do artista é essa. O Não tá artista, nem aí. ele não tá nem aí. Ele quer andar com quem não... Ele não tá nem aí. Tu faz uma das coisas que Quem é pra mim... diferente já. Tu não ia contar, mas eu não ia deixar isso passar. Tu faz uma coisa que eu tenho certeza que 100% das pessoas que te julgam quando te olham, elas não fariam. Aquele trabalho que tu faz de ir pra uma calçada, pegar morador de rua, cortar cabelo, e não só cortar cabelo, conversar, que tu Eu adora adoro. conversar com eles, aquilo tem um cunho social e emocional para aquela pessoa que ninguém olha para ela, que eu tenho certeza que 100% das pessoas que te julgam jamais fariam isso. Eu nunca tinha Jamais parado pra fariam pensar. isso. Adoram te julgar. E são capazes de olhar e dizer assim, nossa, ela tá fazendo isso. Nossa, sabe? Passa até rápido. Não é uma coisa que eles vão E eu parar. vou te falar que eu faço isso com tanto amor. Tipo, com tanto prazer, assim, sabe? Tipo assim... É aquilo que eu falei, de ser humanizado no negócio. De olhar pro próximo.
E a gente vê, quando tu bota o vídeo, a gente vê tu rindo, a gente vê tu Eu brilho no amo, olho, tu te eu divertindo. amo. E as pessoas gostando de ti. Eu me lembro quando tu falou, quando eu me mudei, a coisa que eu mais senti falta foi dos meus amigos moradores de rua. Vou Eu me te lembro quando contar tu me uma contou coisa. isso. Eu já morei outra vez em São Paulo, né? Num outro relacionamento e tal. E morei por 6 anos aqui. E nesses 6 anos, eu tinha um carro. E aí eu estudava, né, à noite e tal. E quando eu chegava em casa, eu lembro, eu morava, tipo, perto do centro, né? Ali perto da Higienópolis e tal. E aí chegava em casa, e aí era noite, o estacionamento não estava aberto, o estacionamento ia abrir só às 7 da manhã, eu adoro dormir. E aí o que acontecia? Eu deixava a chave do carro com um morador de rua. E aí teve até uma vez, assim, toda noite ele dormia com a chave do carro. Aí teve uma noite que eu dei um livro para ele, que ele amava ler, o Seu Josué. E aí, o Seu Josué, eu era apaixonada por ele. Tinha uma noite muito fria, muito fria, muito fria. E aí eu levei uma sopinha pra ele e falei assim, Seu Josué, tá muito frio, entra dentro do carro, dorme lá. Aí ele falou, não, Gabi, eu não vou dormir lá, eu vou dormir aqui. Falei, Seu Josué, tá muito frio, pelo amor de Deus. Dele, não, eu vou deixar seu carro fedido. Falei, porra, eu não acredito que, tipo Preocupação assim, dele, né? a preocupação dele, mas eu não tava nem preocupada com isso. Depois a gente lava o carro, sabe? Tipo, não existe essa coisa, Leandro. Eu sou uma pessoa que eu sempre deixei a porta da casa aberta. Inclusive hoje, pra gente chegar, quando a gente vai lá, a porta Só tá com o aberta. tapetinho. Aham. Porque eu acho que as coisas ruins vão acontecer quando elas tiverem que acontecer. Pode ser um pensamento, né, bem assim, fora, mas assim, eu acho que não adianta eu ficar me privando de certas coisas. Quando for acontecer, vão estourar a tranca, né? Vão, exato. Aí deixa aberta já. Pode, né? É. Tipo, não precisa estourar não, Se que eu vou quiserem gastar mais. fazer, vai ser pessoal, né? Vão ir lá e vão fazer. Exato. Mas voltando ao Seu Josué, aí eu dei um livro para ele, que era um livro daquele senhor que ia se suicidar e ele acabou voltando em cima de uma ponte. Não lembro o nome desse. Mas que história legal essa. E aí ele, inclusive tem uma peça de teatro aí que rodou o Brasil também, eu fui assistir, muito boa. E aí ele, esqueci agora a minha linha de... Não, aí tu deu o livro O pra livro ele, pra ele ele. começou a ler essa história. E aí 3 dias depois ele foi assaltado. E ele falou assim, Gabi, porque os moradores de rua passam muito por isso, né? Ele falou, fui assaltado e tal, e levaram meu livro. Mas não levaram a chave, porque eu deixei bem escondidinha. Falei, putz, nossa, aquilo me doeu tanto, Leandro. Tanto. Porque pra ele, o mais importante era cuidar da tua chave, né? É um Olha compromisso. isso, né? Essa entrega, assim. E aí eu conversava, né, muito com ele. E eu perguntei pra ele, esse é o Seu Josué daqui de São Paulo. Aqueles que vocês veem, tipo, nos meus stories e tal, eles são lá de Curitiba, que são meus amigos também. Um é amarelo, que infelizmente já partiu. Eu fiquei tão triste, porque eu chegava lá e falava assim, cadê o amarelo? Cadê o amarelo? Eu chegava já gritando, né? Ou, tipo, quando minha mãe ia lá, os moradores de rua chegavam assim, cadê tua filha? Cadê tua filha? E minha mãe ficava super orgulhosa, assim, sabe? Porque, tipo, a minha mãe no início, ela me achava muito diferente. Então, ela tinha muito medo do caminho que eu fosse tomar. E muitas vezes eu fui para um caminho errado, minha mãe segurou. Graças a Deus, nunca me envolvi com drogas e tal. Mas minha mãe segurou muita barra, assim, pra mim. E ela era muito preocupada e tal. Só que eu acho que ela era preocupada ao extremo. E aí, quando as coisas começaram a virar, assim, tipo, até mesmo de um morador de rua me procurar, ela ficava assim, nossa, sabe? Toda orgulhosa, Mas ela é assim. especial. Como ela é especial, como ela é diferente. Porque quando você chega, qual morador de rua vai te procurar, né? Tipo, vai chamar teu nome, vai ficar louco, feliz, assim, te ver. Abraçava, não tava nem aí. Gente, a gente toma banho. E pode ter certeza Raspa o que cabelo, tu foi tira. muito julgada por isso. Porque as pessoas, elas julgam muito, né? Elas olham e julgam, atravessam a rua e tal. E não sabe que cada uma daquelas pessoas ali tem uma história. Agora, Lê, eu tenho todo um equipamento. Por exemplo, eu tenho o equipamento de atender meus clientes e tenho meus equipamentos também de separados para essas pessoas especiais para mim. Porque é um cuidado com todas as Com pessoas. todas as pessoas. Com todas as pessoas. E nem sempre é bem visto, né? Então, assim, Até porque, sabe o que acontece? Ninguém nunca vai te perguntar se tu tem 2 equipamentos. Quem olhar vai julgar, nossa, ela usa neles e vem usar em mim. Porque o ser humano vai julgar desta forma. Ele não vai estar preocupado que tu tá ali fazendo aquele trabalho, ajudando. E ele não vai te perguntar
se tu tem essa preocupação. Ele vai te julgar antes. Leandro, olha só. Quando a gente fala sobre aprender, qual é a melhor maneira de você praticar o que você acabou de aprender? É com senhores, com pessoas necessitadas. Mas ali você tem que entender que você está reproduzindo o que você aprendeu. Mas é importante você se doar para aquela pessoa. A história do seu Josué é incrível. Seu Josué é formado. Seu Josué morava numa casa, tinha acho que três filhos, uma esposa. E ele saiu de casa porque ele falava assim, Gabi, eu prefiro morar na rua porque cada vez que eu volto para minha casa, eu me envolvo com bebida. E aí eu me torno alcoólatra. Alcoólatra nunca deixa de ser alcoólatra, mas assim... Volta pra vida da alcoolismo. Ele volta, E aí quando ele ficava na rua, ele não se envolvia com álcool. Então a maneira dele sair dessa vida... Ele enxergava como se estivesse fazendo um bem para a família. Exatamente, era um Quando cuidado. ele tava lá, ele dava esse sofrimento. Então era melhor ele ser um morador de rua do que tá lá. E eu adorava, assim, sentar no meio-fio com ele e ficar conversando. E ficar conversando. Nossa, a gente trocava tantos papos gostosos, assim, sabe? Tu quase não gosta de conversar, né, Gabi? Não é um defeito que tu tem, né? Essa timidez, essa dificuldade. Pra te ter ideia, já passou 1 hora, Gabi. Você tá brincando? Não, tô brincando não. Já acabamos? Estamos indo pro final. Leandro. Tu viu que demais? É massa. Vocês vão ter que gravar mais. Vão ter que fazer outros episódios. Adorei. Pra gente ir pro final, eu quero que tu traga pra mim, assim, pra gente dividir com a audiência, o que pra ti, assim, são os fatores mais importantes hoje não só na profissão, mas tu como profissional, o que fez toda a diferença pra te chegar nesse patamar de sucesso? Que eu falo que o sucesso, ele é a medida de cada um, né? Não existe um sucesso, cada um vai ter o seu. Hoje, esse sucesso que tu tem da qualidade de vida, da arte que tu faz, da educação, se tu puder resumir, assim, qual é o segredo que tu diz assim, esse aqui foi o caminho que pra mim funcionou e que pode funcionar pra várias pessoas? Acho que se estudar. Você olhar pra você mesmo e entender o caminho que você quer seguir, entender quais são as pessoas que podem te ajudar, porque a gente não é ninguém sozinho. E se apegar a essas pessoas. Não significa que você precise deixar as pessoas que não vão fazer não vão te ajudar muito nesse caminho, mas que você pode influenciar elas mais pra frente. Mas principalmente olhar pra você mesmo. Olhar o que você realmente quer, como você vai conseguir chegar naquilo ali e fazer por você. Porque ninguém vai fazer. Ninguém mais além de você. Isso, a gente fala isso, é clichê, né? Mas é real, assim, ninguém vai fazer qualquer coisa simples por você se lapidar. Até para as pessoas fazerem o que elas vão te ajudar, vai precisar do teu movimento para que elas percebam o que tu quer, né? É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E que a gente passa por isso até... A vida inteira. Eu converso com as minhas clientes de 60, 70 anos e elas falam as mesmas coisas. Gabi, a gente continua aprendendo. Estão se descobrindo nesta idade, né? Isso, e aí pra mim é sensacional. Eu falo assim, que bom. Mas eu tô cansada já, às vezes, de me descobrir, porque dói, né? A gente sofre, às vezes. Mas vai se reinventando. Mas vai se reinventando e vai aprendendo, sempre extraindo o melhor, né? De você mesmo, assim. Gabi, muito obrigado por esse papo. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito, que o pessoal vai gostar bastante. Maravilha. Obrigado por dividir a tua história, né? Contar essas passagens. Ficaram inúmeras de fora, a gente vai ter que fazer um outro episódio, né? Porque tem muita coisa aí, né? Tu tem uma trajetória incrível, construiu muita coisa boa. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, que ele continue sendo cada vez mais, assim, que tu consiga aí seguir dividindo, assim, a tua arte, os teus ensinamentos, né, as tuas experiências, que eu sei que tu é uma pessoa que inspira pessoas. Eu falei que você fala coisas lindas. Agora tu pega esse corte e coloca na tua apresentação, né? Tipo assim, vamos falar quem eu sou. Aí bota lá pronto, que eu faço a tua apresentação. Mas é de coração mesmo, de coração. Obrigada. Eu sou sua fã, amo seu trabalho. É recíproco. E tô torcendo muito pra essa nova fase, tô feliz com tudo isso que tá acontecendo com você. E eu já vejo você, assim, tipo, primo rico, né? Pô, eu ia gostar. A conta, pelo menos, não, ia melhor, ser boa. Vamos colocar aí Flávio Augusto. Não, tô bom. Dono do time do Grêmio ainda. Que referência.
Eu gosto Mas muito, brigadão eu te mesmo. vejo assim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, antes da gente concluir, eu quero lembrar para vocês, né, a nossa parceira aqui, que é a Monte Agency Brand. Então, não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são o parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code e siga eles agora mesmo. Tenho certeza que vocês vão adorar a proposta que eles têm para construir a marca de vocês, desenvolver realmente o que vocês querem mostrar para o cliente de vocês através das redes sociais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Eu tenho certeza que foi muito divertido. Vou pedir para você que está chegando aqui no canal, te inscreve no canal, deixa o teu like aí, compartilha com quem vocês quiserem, que eu sei que muitas pessoas vão gostar de conhecer essa história da Gabi hoje aqui e de tudo que a gente conversou. E ativa o sininho da notificação para quando entrar um novo episódio lá aparecer para vocês. Semana que vem, às 19 horas, estamos aqui de novo com mais um convidado e trocando muitas ideias e histórias para mostrar para você que a diferença de quem teve sucesso para quem ficou pelo caminho é porque eles não desistiram, porque todo mundo pode errar, mas não desiste. Até semana que vem, um grande abraço.